Pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez por semana, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Hoje nós vamos estudar sobre a noção de verdadeira gnose no pensamento do filósofo cristão, filósofo e teólogo cristão, Clemente de Alexandria. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Então hoje a gente vai conhecer um pouco de Clemente de Alexandria. Ele foi um filósofo e teólogo cristão ali do século II para o século III. E ele tem uma obra, né, que a gente chama ela de Estromata, que é uma palavra que significa miscelânea, tecido, né, uma costura. Então seria meio que uma costura de ideias, um tecido de ideias, já que a obra aborda vários temas. Nós vamos nos concentrar na obra Estromata, no livro de número 7, que é um livro que ele vai falar da verdadeira gnose. Quando a gente fala de gnose, logo vem à nossa mente o termo gnosticismo. E aqui a gente vai ter que fazer alguns cuidados, né? Nesse vídeo eu vou ter que esclarecer coisas para vocês não errarem sobre gnosticismo. Nunca existiu um movimento unificado de pensadores e ideias chamado de gnosticismo. Não existe uma lista de teses gnósticas que vários pensadores concordam e subscreveram que fizessem com que a gente pudesse falar que certo movimento é o gnosticismo. Também nunca existiu um conjunto de pensadores conectados entre si que se identificassem como parte de um movimento chamado gnosticismo. Na verdade, gnosticismo é um termo usado pela academia moderna para descrever um conjunto de teses, textos e autores ali do século II em diante que refletiam certas ideias parecidas, comuns, embora fosse um movimento heterogêneo. Então vai ser muito importante vocês terem em mente isso. Não existe gnosticismo como um movimento unificado. Não é que não existe gnosticismo em sentido nenhum. É claro, é um termo usado academicamente para descrever um certo movimento, mas esse movimento não era um movimento unificado. Talvez ao invés de falar de descrever um certo movimento, seria mais correto da gente falar para descrever um certo conjunto de autores ou de textos. E é difícil até a gente poder falar o que esses autores concordavam entre si. Então, assim, será que o mundo é mau? É a tese gnóstica? Tem muita gente que acha que a tese gnóstica é que o mundo material é mau. Mas nem todos os autores que a gente chama de gnósticos acham que o mundo material é mau. Então não dá para dizer que é uma tese essencial do gnosticismo a ideia de que o mundo material é mau. Né? Será que é uma tese essencial do gnosticismo a ideia de que Deus é mau, Deus que criou o mundo, né? Que alguns vão chamar de Ialdabaoth? Também não, tem pessoas que acham que, né, tem muitos textos classificados como gnósticos que não tem, ou não se referem ao Deus que criou o mundo como mal, às vezes como neutro, alguma coisa assim, ou nem sequer tem essa cosmogonia de um Deus mau que criou o mundo, né? Tem muitos textos chamados de gnósticos que nem entra nesses assuntos. Então, outra questão também, para a gente esclarecer aqui, muitas pessoas usam o termo gnosticismo como se fosse uma espécie de ideologia ruim. Então, assim, até eu acho que tem autores que fazem isso, tipo Eric Voegelin, outros autores que vão falar assim de ideologias gnósticas, como se fossem ideologias que acham que o mundo é mau. Muitas vezes vem um viés por trás disso de falar assim, o marxismo. O marxismo é uma ideologia que acha que nós vivemos num mundo capitalista corrompido e, portanto, é uma ideologia gnóstica porque considera o mundo como algo mau. Isso aí é uma deturpação tanto de ideias gnósticas quanto do marxismo. Não tem nada a ver, gnosticismo não é uma ideologia política, não tem nada a ver com política. Então, de novo, vocês verem alguém usando o termo gnóstico no campo de discussões políticas para falar de ideologias políticas que consideram o mundo mal, não tem nada a ver, isso não é gnosticismo. Então, é outro cuidado que a gente tem que ter. Então, esclarecido isso, nós poderíamos nos perguntar, nós vamos ter um texto que fala de verdadeira gnose. Clemente de Alexandria era um gnóstico? Não sei, porque gnóstico, o que é gnóstico? Não sei o que é isso, né? Se a gente usar o termo moderno, academicamente, a gente tem um viés cristão também na história do termo gnosticismo, porque foi usado para caracterizar ideias que foram consideradas heresias ao longo da tradição cristã. Então nós temos certos textos, certas ideias, né, como a crença docética de que
Cristo não se encarnou num corpo de carne material. Nós temos algumas ideias que foram chamadas de gnósticas, como a ideia de que o Deus do Antigo Testamento talvez não fosse o mesmo Deus do Novo Testamento, é o Deus revelado por Cristo. Essas ideias foram chamadas de gnósticas porque foram consideradas heréticas. Então, se a gente falasse de gnosticismo nesse sentido, a gente já teria um viés, né? Provavelmente tem um pouco de espantalho, tem uma certa ideia enviesada nessa ideia de gnosticismo, porque é muito fácil a gente pegar um conjunto de ideias que a gente discorda, colocar tudo no mesmo saco e falar isso é ruim porque é gnosticismo. Então, esse é um uso do termo gnosticismo que não é tão interessante. Agora, se a gente usar o termo gnosticismo no sentido mais amplo, para falar de pessoas que destacavam a importância da gnose, aí sim pode ser que faça sentido falar de gnosticismo no Clemente de Alexandria. Né? Mas aí nós teríamos que talvez um cristão poderia distinguir entre o gnosticismo herético e o gnosticismo cristão, ou gnosticismo ortodoxo. Nesse caso, o Clemente de Alexandria seria parte de uma espécie de gnosticismo ortodoxo. Mas então, quero dizer para vocês, né, vamos evitar o termo gnóstico. Quando o Clemente de Alexandria estiver falando de gnose e gnóstico, não é no sentido que a gente costuma usar hoje. Feito esses esclarecimentos, vamos usar aqui então com muito cuidado quando Clemente de Alexandria estiver falando de gnose, não pense em gnosticismo, esqueçam o gnosticismo. Quando ele estiver falando de gnóstico, a palavra gnóstico não significa o que a gente chama hoje de gnóstico, não tem nada a ver com alguém que faz parte de um movimento herético, que seria o gnosticismo, que nega que o mundo seja bom, que fala que o Deus do Antigo Testamento era mau. Na verdade, gnóstico é aquele que alcançou a gnose. O que é gnose? A palavra gnose, nós temos duas palavras no grego muito importantes para conhecimento, que é a palavra episteme e a palavra gnose. A palavra episteme no grego é um conhecimento intelectual justificado. Então, um conhecimento intelectual justificado, que é perto do que a gente chama de ciência, que é um conhecimento baseado em evidências, um conhecimento baseado em boas razões, é o que a gente chama de episteme. Então, a noção de episteme destaca mais nosso conhecimento intelectual baseado em boas razões, como conhecimento filosófico, no sentido do conhecimento intelectual filosófico, né? Porque filosófico também pode incluir outras coisas, mas nesse sentido. Já gnose envolve conhecimento intelectual, mas é mais do que isso. Gnose é um conhecimento experiencial, é um conhecimento relacional, é um conhecimento mais profundo. Por exemplo, quando eu falo assim, eu conheço a Deus, eu posso tanto estar me referindo ao fato de que eu tenho um conhecimento intelectual de Deus, eu estudei teologia, filosofia, quanto eu posso estar querendo dizer que eu conheço Deus. Eu sei quem Deus é. Eu tenho uma experiência com Deus. Eu tenho uma conexão com Deus. Esse outro sentido é o sentido de gnose. Gnose inclui a noção de conhecimento intelectual, mas é mais amplo. Né? Então a gente tem um texto na Bíblia, por exemplo, João capítulo 17, versículo 3, que fala sobre a verdadeira gnose, né? Lá diz assim, né? A verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento, consiste em conhecer a ti como o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo como seu enviado. Então conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo é a verdadeira gnose. Né? Conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro e o Filho como seu enviado é a verdadeira gnose. Então, gnose é aquele que tem um conhecimento que inclui o aspecto intelectual, mas inclui também mais do que isso. Inclui um aspecto experiencial, um aspecto mais profundo. Então, quando a gente estiver falando de gnose, pense nisso. Conhecimento profundo, conhecimento experiencial, conhecimento que inclui o aspecto intelectual, mas também inclui um aspecto mais profundo. E o gnóstico é aquele que tem esse conhecimento, no caso do conhecimento verdadeiro, do conhecimento de Deus. E aí, né, nós vamos ler alguns textos aqui do Clemente de Alexandria, que ele vai dizer assim, no livro, né, número 7, da Estromata. Ele diz, só a gnose é a verdadeira piedade. Então perceba, a gnose não é um conhecimento só intelectual, tem a ver com piedade, religiosidade, vida de devoção a Deus. Então a gnose, só o verdadeiro conhecimento de Deus é a verdadeira piedade. Não existe verdadeira piedade, não existe verdadeira religiosidade fora do conhecimento verdadeiro. Então a gente tem várias práticas pagãs, práticas de religiosas de outros povos, mas será que essas práticas são verdadeira piedade? Não, porque elas não têm a verdadeira gnose. Depois, né, Clemente de Alexandria diz assim, entre os objetos da instrução está a mais antiga filosofia,
e a profecia mais primordial. Entre as ideias intelectuais, a mais antiga é o primeiro princípio, o Filho. Olha que interessante isso daqui. Percebe que agora, quando a gente está falando de gnose, do conhecimento verdadeiro, nós temos duas fontes desse conhecimento verdadeiro. Uma fonte que é a profecia mais primordial e outra fonte que é a filosofia mais antiga. Então existe por isso que depois, quando eu fui falar de episteme, eu falei, conhecimento filosófico, mas filosofia também pode ser gnose, pode ter um sentido mais amplo, incluir uma sabedoria mais profunda, que não envolve só o aspecto intelectual. Então olha o que ele está dizendo aqui, né? A gente pega, por exemplo, a tradição platônica, né? Conhecimento filosófico na tradição platônica é mais do que conhecimento intelectual. Então o que ele está dizendo aqui? Existe uma filosofia mais antiga, existe uma profecia mais antiga. E a verdadeira gnose se manifesta nessas duas. Que interessante. Qual que é a profecia mais antiga? A Bíblia hebraica, Moisés. Então vamos pensar aqui em Moisés. E a filosofia mais antiga? A filosofia mais antiga pode remontar lá aos pré-socráticos, né? Uma filosofia bem mais primordial, né? Que está ali talvez na intersecção com a mitologia também. E aí a gente tem então duas fontes, uma fonte pagã e uma fonte judaica. Uma fonte gentílica e uma fonte judaica. O que é a fonte judaica? A profecia mais antiga. O que é a fonte gentílica? A gnose. Aqui a gente já vê então a gnose filosófica. Aqui a gente já vê então a filosofia e a profecia mais antiga não estão em contradição. A revelação de Deus na Bíblia hebraica e a filosofia grega, elas não estão em contradição. São duas formas diferentes da gnose aparecer. Então, nós temos a verdadeira gnose presente na profecia mais antiga, ali que entregue por Moisés, e nós temos a verdadeira gnose presente na filosofia mais antiga, que nasce ali com os gregos. Então perceba que, na verdade, Clemente de Alexandria não era como, por exemplo, Tertuliano, que era muito crítico da filosofia. Claro, Clemente de Alexandria também é crítico da filosofia, mas ele entende que na filosofia grega nós também encontramos verdade. Depois ele vai dizer assim, olha que interessante. Foi o Filho, ou seja, Jesus Cristo, ou Cristo no seu momento pré-encarnado, quem deu a filosofia aos gregos. Olha que interessante. Por meio de anjos inferiores. Por meio da ordem divina, os anjos estão distribuídos entre as nações. Aqui, de novo, a gente vê um paralelo entre a filosofia e a profecia hebraica. O que é a profecia hebraica? Né? Deus revelou a lei a Moisés, mas de acordo com uma tradição que a gente vai encontrar depois até expressa no Novo Testamento, isso se deu por meio de anjos. Então, acho que o livro de Hebreus, no Novo Testamento, traz essa ideia de que quando Deus entregou a lei por Moisés, não foi diretamente, né? Na verdade, isso foi intermediado por anjos. Anjos, né, entregaram a lei a Moisés. Por isso a lei é inferior ao Novo Testamento, por isso a lei é inferior à revelação em Cristo. Porque percebe, por mais que Cristo esteja por trás da lei, e por mais que Cristo também esteja por trás da filosofia, isso é de maneira indireta. Então nós temos Cristo envia os seus anjos, e os seus anjos entregam a lei a Moisés. Da mesma maneira, Cristo envia os seus anjos, e os seus anjos entregam a filosofia aos gregos. Olha que interessante isso, né? Mas por que é inferior? Porque, na verdade, depois é o próprio Cristo que é a verdadeira gnose, que vai se manifestar de maneira direta. Então, nesse momento do período antes de Cristo, nós temos a revelação da gnose, tanto aos gregos quanto aos hebreus, por meio de anjos. Cristo envia os seus anjos e entrega aos gregos a filosofia e aos hebreus a lei de Moisés, a revelação profética. O que é interessante da gente pensar é que a gente pode pensar que a mitologia grega, talvez, quando fala das suas divindades, esteja lá no fundo tendo resquícios de um período em que os gregos tiveram contato com anjos inferiores, que lhes entregaram a verdadeira filosofia. Olha, isso é bastante interessante para a gente pensar. Por isso, né, Clemente de Alexandria diz assim: o Filho dispensou sua beneficência tanto aos gregos quanto aos bárbaros, mesmo as que entre eles foram eleitos. O
O que ele quer dizer aqui? Eleitos é salvos, né? Certas pessoas, Deus deseja que todos sejam salvos, mas ele elege alguns para salvação. E entre esses eleitos, né, estão aqueles que entre os gregos e os bárbaros aceitaram a fé cristã. Mas antes deles aceitarem a fé cristã, esses gregos e esses bárbaros já tinham algum acesso ao conhecimento verdadeiro por meio da filosofia grega. E os pagãos também, né? Mesmo aqueles não gregos que não tinham filosofia, de alguma forma Deus se revela também a eles, né? Nós temos um pouco disso, por exemplo, no livro de Romanos, que fala que Deus se revelou por meio da natureza aos pagãos para que eles tenham conhecimento do poder e da divindade de Deus, né? É bem interessante isso. E agora, né, nós temos também a ideia que vai aparecer no Clemente de Alexandria, da filosofia como uma preparação para a revelação de Cristo. Então isso vai ser muito interessante. Olha o que o Clemente de Alexandria vai dizer. A filosofia grega prepara a alma, melhor dizendo, a filosofia grega purga a alma, ou seja, né, coloca ela num caminho de santidade, de pureza, de virtude e a prepara para receber a fé. Percebe que, de novo, é paralelo à revelação da Bíblia hebraica? Nós temos, eu acho que no livro de Gálatas, aquela ideia de que a Bíblia hebraica é como um tutor, né, que acompanha a criança até que ela possa receber a revelação em Cristo. Então, o Antigo Testamento é como se fosse esse tutor, que vai preparar a criança para que ela possa receber Cristo. A filosofia grega também, ela foi uma preparação. Então, digamos assim, que assim como Deus preparou os hebreus para receberem a verdade em Cristo por meio da revelação profética, Deus também preparou os gregos a receberem Cristo por meio da revelação, ou melhor, por meio da filosofia. Olha que interessante isso. É por isso que a filosofia, o cristão não tem que descartar a filosofia. Aquilo que os filósofos, as verdades que os filósofos chegaram, prepararam os filósofos gregos para receberem a verdade cristã. E mesmo hoje, alguém que tem formação filosófica, que estuda a filosofia grega, pode estar mais preparado, então, para receber a verdade cristã, porque ele vai ver, então, que a verdade cristã está de acordo com muito daquilo daquelas fagulhas de luz de verdade que existem na filosofia grega. Então é por isso que a filosofia cristã bebe muito da filosofia grega, né? A filosofia cristã aprende muito com a filosofia grega. Porque a filosofia grega, na verdade, vem da mesma fonte, vem de Cristo, que por meio de anjos entregou a filosofia aos gregos. Depois a gente vai ter algumas falas importantes do Clemente de Alexandria, vou considerar elas mais rápido aqui. Ele vai dizer que o conhecimento de Deus é o primeiro passo para a fé, então a fé, para você ter um passo para a fé, você precisa de gnose. Não existe fé sem gnose, né? Fé sem gnose não é fé, é uma crença vazia, né? Fé sem conhecimento de Cristo, conhecimento experiencial, não é fé, é vazio. Outra coisa, né? Ele vai dizer aqui, o Filho é o unigênito, o único gerado, né? Aqui a gente já tem uma noção da doutrina da geração de Cristo. Cristo é Deus unigênito, Deus gerado por Deus, Filho de Deus. E ele expressa a imagem da glória de Deus, que imprime na alma gnóstica a semente da perfeita contemplação. Perceba que aqui o Clemente de Alexandria vai usar o termo alma gnóstica, ou seja, a alma que possui esse conhecimento verdadeiro, a alma que possui essa gnose verdadeira. E essa gnose envolve contemplação. Contemplação no grego é theoreia, né? Que é uma ideia de contemplar a verdade, e é uma contemplação não passiva, né? É uma contemplação no sentido de inteligir, intuir essa verdade e viver de acordo com ela. Por isso, né, a gnose envolve também prática. Não existe gnose sem prática. Gnose não é mera episteme como conhecimento intelectual. Gnose é um conhecimento que te leva à prática. Por isso, a filosofia gnóstica, aqui não filosofia gnóstica no sentido que a gente usa hoje, a gnose verdadeira, né, ela leva a uma prática de virtude. Por isso ele também vai dizer que o gnóstico é tão devotado à verdade que não precisa de juramento. O gnóstico não precisa fazer juramentos, porque ele não mente. Você não precisa chegar numa pessoa e falar assim para ela, faça um juramento para eu poder confiar em você. Não, se a pessoa é cristã, você vai confiar nela. Isso é interessante, né? Talvez muitos cristãos não tenham essa verdadeira gnose, porque nós vemos muitos cristãos não sendo confiáveis. Mas aqui nós temos a ideia de que um cristão que tem a verdadeira gnose, ele é tão adepto da verdade, ele é tão devotado da verdade, que ele não precisa fazer juramentos. Né? Aí ele vai dizer assim, em todas as circunstâncias, a alma do gnóstico é forte como a do atleta,
pois ele é prudente nos assuntos humanos. A alma gnóstica, ardonada da perfeita virtude, é a imagem terrestre do poder divino. O verdadeiro gnóstico, ele é beneficente, ele é continente e desapegado das coisas mundanas. Lembrando, pode ser que o termo gnóstico, gnose, incomode, porque a gente tem aquela ideia acadêmica enviesada do movimento gnóstico, mas Clemente de Alexandria não tem nada a ver com o que hoje a gente chama de gnosticismo. Quando ele está falando de alma gnóstica, de pessoa gnóstica, acho que ficou claro para vocês que ele está falando daquilo que a Bíblia chama no Novo Testamento do verdadeiro conhecimento de Deus em Cristo, em João capítulo 17, versículo 3. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe o seu like no vídeo. O que você acha disso? Como que um cristão pode ver a filosofia grega? Você acha que faz sentido ver a filosofia grega em paralelo com as profecias hebraicas? Como uma revelação do próprio Cristo, do Logos divino, né? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.